Shalom, queridos e queridas, estamos maratonando a Epístola de Gálatas. E agora nós vamos iniciar o capítulo 4. Vamos entender esse capítulo 4 de uma forma plena. O apóstolo Paulo vai pegar algumas coisas da cultura romana, da tradição romana, para trazer ensinamentos para a igreja que estava na Galácia, na igreja de Gálatas. Então nós vamos tirar aqui algumas lições e trazer também instruções para a nossa vida, de uma forma que venha nos abençoar nos dias de hoje. Vamos lá? Pois bem, nós estamos conhecendo a Epístola de Gálatas, entendendo a questão cultural. Até agora nós estudamos sobre a chamada do apóstolo Paulo, como se deu essa chamada, como que Deus usou ele para pregar entre os gentios, como que ele foi debaixo de uma direção e andou debaixo de uma direção de Deus. E agora nós vamos entrar no capítulo 4, trazer algumas lições e entender alguns princípios rudimentares para as nossas vidas a partir do versículo 1. Vamos lá? Diz assim o versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, está trazendo isso da tradição grega, né? Ou melhor, romana, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo está trazendo essa ideia da cultura romana para falar de nós, do tempo desse amadurecimento, assim como um grego, né, um romano, que mesmo sendo o herdeiro do trono, mesmo sendo o herdeiro de tudo, estando ele sobre a tutela de pessoas, ele não tem direito a nada? Assim somos nós que estávamos debaixo da lei. Conhecíamos a lei, éramos regidos pela lei, mas não tínhamos acesso. Mas no momento em que nós saímos, chegou o tempo da vinda de Jesus, nós vamos ler isso no versículo 4, as coisas mudaram. Deixa eu ler o versículo 4 para eu te explicar melhor sobre esse assunto. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Agora você consegue entender melhor esse assunto. Que assunto? Da ideia de que o apóstolo Paulo está dizendo, usando a cultura romana, para falar que um herdeiro que está sob a tutela, debaixo de curadores, mesmo sendo herdeiro, ele ainda não está pronto. Então, falando da lei. E quando ele fala vir na plenitude do tempo, isso aqui é assunto para nós estudarmos numa live, em um momento diferenciado, porque isso aqui é profundo. Por que que Jesus nasceu no tempo do governo romano, e não do grego, não do persa, e não do babilônico? Mas justamente Jesus nasceu no período do governo romano. Isso aí é um assunto para uma live. Mas vindo na plenitude do tempo, ou seja, o governo romano, essa plenitude do tempo está falando do governo romano, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir, para tirar aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de que eles recebam a adoção de filhos. Então agora nós não estamos mais sob a tutela da lei, mas sim da fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Versículos 6 e 7 diz assim: E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, de sorte que já não sois escravos, porém filho. E sendo filho também, herdeiros, né, por Deus. Olha que interessante que diz esse texto. Antes ele fala que nós recebemos o Espírito de filhos. Agora ele fala, porque vocês receberam esse Espírito de filho, vocês sois filhos, Deus enviou no seu coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai, de sorte que já não és mais escravo, porém filho. Está falando que nós temos os mesmos direitos que Jesus tem. Você e eu temos os mesmos direitos que Jesus tem diante do Pai. O acesso, o poder, a graça de regir tudo isso. Então é importante você entender que você é filho de Deus, que você é filha de Deus e que você está debaixo dessa graça abençoadora de ter o Espírito Santo na sua vida e ter em você um Espírito que clama Abba Pai. Que Deus te abençoe.
Até o próximo vídeo.